os evangelhos, trazendo alguns pontos sobre os evangelhos. Um tempo atrás, um dos temas que foi trabalhado hoje aqui foi sobre as parábolas de Jesus. Né? Então agora a gente está conversando um pouco mais sobre as coisas que aconteceram, não sobre as parábolas, mas sobre momentos que Jesus viveu com os seus discípulos, lições que ele trouxe diretamente aos seus discípulos, fatos que aconteceram quando eles estavam caminhando durante os 3 anos do ministério de Jesus. E hoje nós vamos conversar um pouco do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos de 27 a 30, que você pode ler na tua Bíblia, pode acompanhar aí no slide. Marcos, capítulo 8, versos de 27 a 30. Enquanto você abre a Bíblia, as crianças podem descer para um pouquinho. Também a junta diaconal, ela pede para reforçar aqui a igreja sobre a doação dos itens para cestas básicas. A junta diaconal mensalmente distribui algumas cestas básicas e os itens são doados pela igreja. Eu sei o que é que eu tenho que trazer todo mês aqui para ajudar. Você deve saber também, né? Você deve ter recebido já um papel, é a mesma coisa, não mudou nada. Se você nunca recebeu nada da junta diaconal, nenhum pedido, e deseja contribuir, então procure o diácono Juan ou o diácono Antônio, que hoje estão lá na porta, converse com eles, eles vão dizer para você de que maneira você pode contribuir para a gente montar as cestas básicas, para entregar para famílias necessitadas, para famílias carentes, primeiro da igreja, mas famílias também que não pertencem à igreja. Bom, vamos ler então. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissessem aquilo dele. 2 eventos chamaram a atenção nos últimos meses aqui no nosso país e que aí mereceram destaque na mídia. O primeiro foi Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos, no final do ano, apresentou um especial de Natal e parece que eles fazem isso todos os anos. E esse episódio, não sei como que a gente pode chamar, esse filme, essa comédia, essa piada, seja lá o que for, que o Porta dos Fundos apresentou, chamou muita atenção, principalmente dos evangélicos, porque falava diretamente de Jesus. E outro evento foi o enredo da Escola de Samba Mangueira do Rio de Janeiro, no desfile. Eu estava em casa, eu com a Luísa, aí quando nós nos deitamos, eu liguei a TV, já era noite, já era quase meia-noite, e liguei a TV bem no momento que a Mangueira estava passando pela passarela, e chamou a atenção. Eu olhei e falei para a Luísa: nossa, mas que coisa interessante. E a gente começou a olhar o que estava acontecendo, todas as fantasias, a proposta e a letra do samba, que depois eu pesquisei na internet, e chamou a atenção também que entre os personagens, que eram Jesus, a escola de samba, tinha um pastor evangélico que estava desfilando junto com a escola lá da Mangueira. Eu sabia de igrejas, como a igreja do Silas Malafaia, tinha um bloco enorme de evangélicos que saiu para desfilar pelo Carnaval do Rio de Janeiro também, mas aí uma escola de samba que nunca se declarou, nunca defendeu nenhuma confissão, de repente, a maior parte das escolas dominical tem sim um cunho religioso, que não é evangélico. Pela primeira vez uma escola apresenta algo assim. Então esses 2 eventos chamaram muita atenção, principalmente da comunidade religiosa, especialmente da comunidade evangélica, do Natal até o Carnaval. Vamos ver o que nos reserva até a Páscoa que está chegando. Agora, essas coisas chamaram a atenção e aí eu fiquei pensando, a Cracolândia, os desabrigados e mortos pelas chuvas,
Os missionários mortos na África e na Coreia do Norte parece que não chamam tanto a atenção da igreja, mas alguns eventos fora da igreja chamam bastante a nossa atenção. Parece que a sociedade que vive indiferente à pessoa de Cristo, representada pelo Porta dos Fundos, e a sociedade religiosa, representada pela Escola de Samba Mangueira, ainda não sabem ao certo quem é Jesus. Essa é a análise que eu faço desses dois eventos. No filminho lá, ou na sátira, na comédia do Porta dos Fundos, Jesus, ele é homossexual e ele vai até o deserto, e a tentação que ele tem, que Satanás impõe a ele, é uma tentação sexual. Eu não assisti, eu só vi comentários pela internet, e nos comentários mostraram alguma coisa, mas chamou a atenção o fato da tentação de Jesus ser em relação à sua sexualidade e de repente uma sugestão de que ele fosse homossexual. E outra coisa ainda, chamou mais atenção, que é pior que isso, ao que estavam tentando dar a entender, é que Maria, na verdade, tinha traído José com Deus, porque Jesus é o Filho de Deus, então Jesus é fruto de uma relação adúltera entre Maria e o próprio Deus, traindo José. Então, essa foi a intenção do Porta dos Fundos. E aí alguém disse que o ano passado foi pior, o ano retrasado foi pior, e os evangélicos chamaram tanta atenção que parece que Jesus ele era alcoólatra. Dificuldades com a bebida. E a Escola de Samba Mangueira, ela vem falando bastante dos oprimidos, dos reprimidos, do preconceito social em relação aos negros, em relação aos homossexuais e todos esses grupos de pessoas que são segregados pela sociedade e também são fruto de preconceito, de intolerância e de ódio na sociedade que a gente vive. Observando esses dois grupos, esses que representam os ateus, porque depois o autor disse que na verdade ele não acredita em Jesus, e boa parte deles não acreditam. Mas olhando também esses que representam os religiosos, eu não posso dizer que o que a Mangueira fez me represente como igreja, mas representa um pouco da religiosidade na qual eu estou inserido. A análise que eu faço é que nenhum e nem outro sabem ao certo ainda quem é Jesus. Os discípulos e também o mundo judeu da época não sabiam ao certo quem era Jesus. Os discípulos estavam numa caminhada, estavam aprendendo. Até aqui muita coisa tinha acontecido. Jesus já tinha multiplicado os pães 2 vezes. Jesus já tinha ressuscitado a menina, que ficou conhecida como Talita. Jesus já tinha andado por sobre as águas. Jesus já tinha acalmado a tempestade quando os discípulos estavam no barco. Muitas coisas tinham acontecido já tinha curado diversos enfermos, e agora ele lança essa pergunta para os discípulos, porque na verdade ele queria saber o que os discípulos estavam aprendendo a seu respeito. A pergunta principal é: quem sou eu para vocês? Mas o que a sociedade está dizendo ao meu respeito? Então eles respondem: alguns dizem que você é Elias, João Batista, ou talvez alguns dos profetas. Nos nossos dias, hoje, Porta dos Fundos diz que Jesus era homossexual e fruto de uma relação adúltera. A Mangueira diz que Jesus é um ativista social. Há 30 anos atrás, alguns diziam que Jesus era uma espécie de filósofo, poeta ou comunista. Tinha até um cântico, já um pouco mais atrás, que dizia assim: muito embora o só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Então, a história, ela vai, as pessoas sempre procuram saber quem é Jesus. E numa tentativa, eles observam as coisas que acontecem e tentam trazer Jesus para a sua própria realidade. Bom seria se todo mundo procurasse conhecer Jesus por meio da Bíblia, que é o único lugar onde ele se apresenta de fato como ele é.
Jesus então provoca os seus discípulos: quem os outros dizem que eu sou? E quem vocês pensam que eu sou? O que é que vocês dizem a meu respeito? Eles já sabem sobre os outros e têm uma ideia representada então na fala de Pedro. As pessoas falavam a respeito de Jesus, elas esperavam que as profecias se cumprissem, mas Jesus não é apenas alguém enviado para preparar o caminho, como foi João Batista. Também não era apenas um profeta, como fora Elias e os demais profetas do Velho Testamento. Não era apenas um libertador político, aquele que haveria de restaurar o reino a Israel, como esperavam os líderes judeus daquela época. Ele era profeta, sacerdote e rei. Alguns eram tipos de Cristo. Se a gente olha lá no Velho Testamento, pode dizer que Josué era um tipo de Cristo. Moisés também, porque foram libertadores, foram salvadores num determinado momento da história, enviados por Deus para tirar o povo de uma situação de perigo. Então, há vários tipos de Cristo na história e na própria Bíblia. Mas só Ele, só Jesus, tinha as marcas, a palavra do Eterno, a sincera intercessão e a majestade. Somente Ele, profeta, sacerdote e rei. A sociedade de hoje tem também a sua opinião sobre Jesus, representada pelos eventos que citei, Porta dos Fundos e Mangueira, mas também pelos filmes e pelas postagens que invadem as redes sociais. Todos os dias tem gente postando um monte de coisa em rede social, gente que passa por uma situação adversa, aí coloca alguma coisa lá. Eu vi de alguém que foi assaltado, um crente que roubaram o celular dele durante o carnaval, ele ficou muito preocupado com aquilo, muito chateado também. Ele foi orar, depois ele postou algo na rede social, dizendo assim, que ele foi roubado no carnaval, e todo mundo agora ia dizer que ele foi roubado porque ele estava no lugar errado, porque ele estava em pecado. Então ele tenta defender que ele não estava errado em estar lá num bloquinho de carnaval, e tenta defender aqueles que roubaram também. E ele fala um monte de coisa e não fala absolutamente nada. Ele é evangélico. Essas postagens, esses filmes que invadem as redes sociais, tentando defender uma parceria entre Cristo e sua prática de vida, quer seja religiosa ou perversa. Essas coisas acontecem o tempo todo. As pessoas querem o Jesus que se aproxime delas, mas não necessariamente para desafiá-las ou para transformá-las, mas para caminhar com elas. Há uma inversão. Não somos nós que os desafiados a caminhar com Jesus. Jesus é desafiado a caminhar conosco, a participar da nossa vida, da nossa religiosidade e muitas vezes também da nossa perversão, sem que isso necessariamente nos afete, sem que isso necessariamente nos desafie. Mas Jesus não é um homossexual, filho de uma relação adúltera entre Deus e Maria. Isso só demonstra o ateísmo do Porta dos Fundos. Não só o ateísmo, mas a perversão no coração dessa sociedade distante de Deus. Também não é o fiel representante das classes oprimidas e dos miseráveis, que são objetos de preconceito e de segregação racial, como os negros, como os pobres, os favelados, os homossexuais, os estrangeiros. Não, Jesus não é representante dessas pessoas, como defendeu a Mangueira. Tampouco é o resultado do sofrimento ou da religiosidade humana. Jesus não pode ser fruto dessa religiosidade tão opressora, tão repressora e tão preconceituosa que tem se fortalecido a cada dia no nosso país. Jesus não é. Ele também não é fruto do nosso sofrimento. Nós observamos aqui que o sofrimento tem a capacidade
de produzir os seus próprios deuses. Aqueles que sofrem também conseguem produzir tipos de Cristo para a sua vida e um Deus que lhes atenda no seu sofrimento. O foco de Deus por meio de Jesus não é a minha saúde ou a minha enfermidade. O foco de Deus por meio de Jesus não é a minha vida financeira, não é o meu emprego ou desemprego, não é. O foco de Deus por meio de Jesus não é o meu sofrimento. O foco de Deus, o desejo de Deus e o propósito de Deus é a minha salvação. É a salvação da minha alma, que Ele faz isso gratuitamente através de Jesus. Jesus não é um ativista político de esquerda, tampouco de direita. Não é. Tu és o Cristo. Esse é Jesus. Essa é a resposta do apóstolo Pedro. E Jesus, um outro evangelista, disse que Jesus diz: olha, Pedro, você é bem-aventurado por causa disso. Porque não foi carne e sangue que revelou essas coisas a você. Não foram as circunstâncias. Não foram os milagres operados na sociedade que mostraram para você que eu sou o Cristo. Não foram as respostas de oração. A resposta de oração para a minha vida, ela não tem o poder de provar para você que Jesus é o Cristo. Não são essas coisas. Não são circunstâncias. É a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Não é carne e nem sangue. Cristo, a palavra Cristo do grego, significa ungido, o escolhido de Deus, consagrado e revestido de autoridade, o Filho amado, o Deus encarnado. Este é o meu Filho amado, em quem tem todo o meu prazer. É a voz que se faz ouvir depois que Jesus é batizado. Agora, Cristo do hebraico é Messias, que os judeus esperavam. Para os judeus, Messias é o Redentor prometido por Deus para redimi-los, a eles e à sociedade, estabelecendo uma nova ordem social de paz, de justiça e de liberdade. Aquele que restauraria o reino a Israel. Esse é o significado de Messias para os judeus. E para os cristãos, Messias é o Salvador prometido por Deus, que veio para salvar o mundo dos seus pecados, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa foi a palavra do anjo ao anunciar o nascimento do Senhor Jesus. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É o que nos ensina o apóstolo João na sua primeira carta. Aquele que salvará o povo, a igreja, dos seus pecados, o Salvador do mundo. Isaías capítulo 53, versos de 4 a 7, o profeta fala a respeito do Messias, fala a respeito do ungido de Deus. E olha só as coisas que podem ser percebidas, foram profetizadas sobre ele e que nós testemunhamos na palavra e na nossa vida. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim Ele não abriu a sua boca. O Cristo não grita pelas praças. O Cristo não quis ficar no pináculo do templo. O Cristo, quando ia para os montes, Ele olhava para Jerusalém e lá Ele conversava suavemente com seus discípulos e lhes ensinava. O Cristo se aproximava dos coxos, dos cegos,
daqueles que estavam sofrendo, e ele olhava nos olhos daquelas pessoas e ele perguntava: o que é que você quer que eu faça por você? E ele sempre lhes estendia a mão, abria-lhes os olhos. Esse é o Cristo, o Salvador do mundo, o Deus encarnado, o Messias, aquele que veio para sofrer em nosso lugar. Ele não veio aqui para abrir portas de emprego, conforme diz Isaías. Ele não veio aqui para me livrar do preconceito da sociedade. Ele veio para curar a minha alma. Ele veio para visitar as feridas do meu coração. Ele veio para fazer todas as coisas dentro de mim. Esse é o Messias prometido. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É Jesus que está dizendo. O Cristo é o caminho. Se as pessoas estão perdidas, estão como ovelhas desgarradas, não sabem para onde ir, Jesus é o caminho. Se a sociedade impõe mentiras o tempo todo sobre você, sobre a família e sobre o próprio Deus, Jesus, Ele é a verdade. E lá no capítulo 8, versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a liberdade que liberta. E nessa sociedade que adora The Walking Dead, esses vivos mortos que andam por aí, Ele é a vida. Caminho, verdade e vida. E vida que vai além dessa existência. Vida eterna que só pode ser encontrada em Jesus. Este é o Cristo. É isso que Ele está ensinando para os seus discípulos. Jesus é aquele que não esmaga a cana quebrada e não apaga a retorcida que fumega. É aquele que estende a mão. E se a cana está quebrada, Ele põe de pé. Ele não termina de pisar no pescoço, Ele não termina de matar, mas Ele coloca de pé. Ele é capaz de consertar tudo aquilo que está quebrado, de refazer todos os ossos, tampouco aquela que já está queimada. Ele é capaz de destruir. Jesus vem para levantar. E de fato, se a gente considerar a cana quebrada e a retorcida que fumega, é claro que aqui nós vamos encontrar os oprimidos, aqui nós encontraremos os reprimidos, aqui nós encontraremos os negros, os homossexuais, os pobres, os favelados, aqueles que são odiados pela sociedade. Aqui nós encontraremos também os terroristas, encontraremos também os corruptos, gente que sofre por causa do pecado que domina os seus corações. Esses são também a cana quebrada, as crianças abandonadas, os abusados. Enquanto nós conversamos aqui, nesses 20 minutos que nós estamos conversando aqui, ou desde o início do culto, nessa quase uma hora que nós estamos passando aqui, várias mulheres já foram estupradas e crianças foram abusadas. Esses são também a cana quebrada. Esses e aqueles que os abusam. Jesus não destrói, Ele não amassa, Ele não mata, Ele coloca de pé. Esse é o Cristo. Ele não representa essas pessoas, Ele ama essas pessoas e deu a sua vida por esses que fazem parte da sua igreja. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É aquele que nos dá vida aqui, é aquele que cuida da gente aqui, que nem sempre vai curar as enfermidades físicas que temos aqui, nem sempre vai nos tirar de uma situação de opressão, nem sempre vai acabar com a humilhação que é imposta sobre a gente, não vai acabar com a pobreza, não. Ele vai cuidar, Ele vai caminhar conosco e nos levará para estar eternamente com Ele lá no céu. Porque Ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Este é o Cristo. E aí ficam algumas perguntas. Quem é Jesus para você? O que nós estamos falando a seu respeito?
Nós conversamos isso na classe de jovens nas 2 semanas que passaram. Há tantas coisas, há tantas demandas nessa sociedade, há tantas discussões nessa sociedade que nós vivemos sobre esses oprimidos, sobre esses segregados, sobre esses humilhados que estão na categoria de cana quebrada também. Há tantas coisas, há tantas opiniões que estão se levantando. Onde nós estamos buscando resposta? Nas ideologias dos nossos dias? Nas filosofias que crescem a cada dia? Ou na palavra de Deus? Ou na pessoa do Cristo? Na pessoa do ungido, do Messias, o Salvador do mundo, aquele que deu a sua vida por nós. Nossa vida e testemunho falam mais do que as nossas palavras. As pessoas podem perceber o Cristo em nós, o Salvador em nós, o Messias prometido que já veio. O que nós estamos mostrando para Ele mesmo, para Jesus, sobre quem Ele é. Se você fechar os seus olhos agora e você for falar com Jesus sobre quem Ele é para você, o que você diria? E aí eu fico pensando no que eu diria para Jesus sobre quem Ele é para mim, quem Ele é para mim, no que Ele poderia me responder. Talvez Ele dissesse para mim como Ele falou para Pedro: bem-aventurado és, cara. Sacou bem, e ó, isso não é mérito teu, não foi carne e sangue que revelou isso para você. Mas talvez Jesus poderia me dizer: cara, você precisa dar uma alinhada, alinhar o seu discurso, a sua prática de vida. Porque aquilo que você fala sobre mim não é o que eu percebo em você. Aquilo que você prega, aquilo que você diz, a propaganda que você faz, ela é enganosa. Porque as pessoas não te percebem em mim. Se Jesus, para mim, Ele é o Cristo, é o Filho de Deus, se Ele é o Messias, se Ele é o ungido, se Ele é o Salvador do mundo, então a minha vida tem que ser uma prostração constante diante dEle. Tem que ser segundo a sua vontade. Eu tenho que viver para a glória do seu nome. E quando as tentações e quando o pecado bater a minha porta, é com Ele que eu vou falar. Não é comigo. É com Ele. E muitas vezes esse diálogo com Ele, eu vou dizer assim: Senhor, se eu for resolver essa parada sozinho, já era. Porque se eu for conversar comigo, dentro de mim eu vou encontrar, como diz o apóstolo Paulo, uma lei bem distinta da lei que a Bíblia me ensina. Eu vou encontrar um desejo que é muito maior e mais forte do que o desejo de servir e de fazer a sua vontade. Se Ele é o Cristo, se Ele é o meu Salvador, então é uma comunhão constante com Ele. É falar com Ele, é caminhar com Ele, é muitas vezes vir prostrar e dizer: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não consigo, mesmo sabendo que eu preciso, que eu devo. Existem 3 perguntas que eu carrego comigo e que são importantes para a minha caminhada de vida e para as decisões que eu preciso tomar. Eu quero, eu posso, eu devo. Aquelas coisas que eu quero fazer, eu posso fazer. Eu tenho competência, eu tenho capacidade, eu tenho força, eu tenho conhecimento para poder fazer. E mesmo que eu possa e eu queira, eu devo fazer. É o que eu devo fazer. E muitas vezes, como cristão, aquilo que eu devo fazer, eu só vou encontrar resposta na palavra de Deus. É só na palavra de Deus. Eu posso ferir alguém? Se o cara for melhor que eu posso. E olha, muitas vezes tem uns pequenininhos aí que batem pra caramba. Eu posso ofender alguém? Eu posso. Eu posso trair a minha esposa? Posso. E muitas vezes eu até quero fazer algumas dessas coisas. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, por meio dessa palavra, o Cristo, o meu Salvador, Ele me diz o que é que eu devo fazer. E muitas coisas eu não deixo de fazer porque eu não possa
ou porque eu não queira, mas é porque eu não devo. Porque isso não glorifica o Cristo, que foi humilhado, que foi oprimido em meu lugar e que deu a sua vida por mim. É na palavra que eu vou encontrar o que é que eu devo fazer. Então, somente na palavra. E muitas vezes essa caminhada, por meio da palavra, Jesus vai me dizer: pode fazer, meu querido, você quer, não tem nenhum problema que você faça. E Ele mesmo vai me capacitar para essa caminhada. Sabe que as pessoas percebem isso no meu viver, no meu dia a dia? Percebem que de fato a mensagem do Cristo afetou toda a minha estrutura e me colocou novamente de pé. Infelizmente a gente percebe que muitas pessoas, não são poucas pessoas, elas se converteram à religiosidade, se converteram a uma determinada denominação. Se você está aqui e você defende mais a igreja presbiteriana do que o evangelho, então você se converteu à igreja presbiteriana. Você não se converteu ao Cristo que deu a vida por você. É Ele que é o Senhor e Salvador. E que me conhece por dentro, sabe quem eu sou, sabe das minhas demandas. A igreja presbiteriana, ou os pastores da igreja presbiteriana, até oram por você, até sabem algumas coisas de você, mas não sabem o que se passa lá dentro. Às vezes a gente não consegue mensurar a dor que você está sentindo. O Cristo, o Salvador do mundo, o Messias, o ungido de Deus, o escolhido de Deus, aquele que não esmaga a cana quebrada, Ele sabe. Porque Ele sonda os nossos corações. Ele conhece você, conhece a mim por dentro. E Ele é capaz de fazer essa transformação de dentro para fora. A religião, quando muito, impõe uma transformação de fora para dentro. É estética, é a imagem, é o corte de cabelo, é a roupa, é a gravata ou não gravata. Transformar as coisas, apenas a imagem, pode deixar a gente um pouco mais bonitinho, mas não deixa a gente mais crente. Somente essa prostração e viver Jesus é que vai mudar as coisas de dentro para fora. E aí o nosso testemunho será verdadeiro. Então, até um tempo atrás existiam os dois grupos de pessoas, o da porta dos fundos, os da mangueira. Me parece que está surgindo um terceiro tipo de pessoa. Aqueles que não têm opinião formada, ou o grupo do nada a declarar, mesmo estando dentro da igreja. Sabe como você pode, como nós, eu e você podemos, assim, sabe que eu pertenço a esse grupo do nada a declarar, mesmo estando dentro da igreja? Tem um teste que a gente pode fazer? Tem sim. Responda para você. Você lê a Bíblia? Você tem vida devocional? Ou você conhece o Cristo que é a porta dos fundos ou a mangueira que é apresentar para você? Você frequenta a igreja? Você ama a escola dominical? Você gosta de cantar louvores e de oferecer culto a Deus? Tem um monte de gente tentando ensinar que a igreja é desnecessária. Não é. Foi Jesus que edificou a sua igreja invisível e Ele distribuiu essa igreja nas igrejas físicas que somos nós. Então, se você não tem vida devocional, se você não lê a Bíblia, se você não gosta de cultuar, não gosta de aprender a palavra, mas mesmo assim diz que é crente, e diz que Jesus é Senhor e Salvador da tua vida, você faz parte desse grupo aqui, dos nada a declarar. Ou daqueles que ainda não têm uma opinião formada. Porque se não há conhecimento de Deus por meio da palavra, não há opinião formada. Agora, Jesus ele tem o grupo real e verdadeiro. Daqueles que foram alcançados pelo seu amor. E o amor de Deus por nós foi sacrificial, pois Ele se ofereceu através de seu Filho, Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias. Por meio de Jesus, Ele nos salvou e nos fez seus filhos. E um dia estaremos com Ele no céu, porque Ele foi preparar o lugar. E Ele quer que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele também. E assim, que a luz de Cristo e o seu testemunho sejam sempre percebidos em nosso viver. E
também em nossas palavras. O que seus amigos falam a respeito de Jesus? O que a galera da faculdade, do trabalho, do futebol falam sobre Jesus? E eu e você? Quem é Jesus para nós? Se a graça nos alcançou e o Cristo transformou o nosso coração, então fazemos parte do grupo dos salvos. Fazemos parte da igreja separada, escolhida, comprada e lavada pelo sangue de Jesus. E assim, à luz de Cristo, o seu testemunho, seremos sempre vivos no nosso viver. A cada momento, a cada instante, seja na alegria, seja nas conquistas, ou mesmo na dor, no sofrimento, na angústia, na tristeza, na enfermidade, Ele estará sempre presente, porque Ele não nos abandona e nem nos deixa jamais. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, te agradecemos, porque nós temos a Tua palavra em nossas mãos, e porque a Tua graça sempre nos acompanha, sempre nos conduz. O Senhor não nos deixa, não nos abandona jamais. Senhor, obrigado, porque o Senhor se fez homem e mandou Jesus, o Teu Filho amado, morrer a nossa morte lá na cruz, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna, para nos livrar do pecado, para nos livrar do vício e do sofrimento que o pecado pode trazer. Obrigado, Senhor. Então ajuda-nos a caminhar sempre olhando para Jesus, o autor da nossa fé. Ajuda-nos a amar a Tua palavra, a desejar a Tua palavra e a viver a Tua palavra cada dia, Senhor. Para que as pessoas percebam em nós o brilho da luz do Senhor Jesus. Que as pessoas percebam que somos filhos de Deus por meio do sacrifício do Teu Filho Jesus. Que fazemos parte do Teu povo, fazemos parte da Tua igreja. Que esse seja o nosso testemunho a cada dia, Senhor. Deus, que independente daquilo que as pessoas falem sobre Jesus, independente do Cristo que tem sido apresentado, defendido, ou mesmo que tem sido ridicularizado pela sociedade, que o nosso viver e o nosso testemunho seja no relacionamento com Cristo ungido, o Messias prometido, o Deus encarnado, o Deus da Bíblia. Que o nosso relacionamento contigo seja alimentado a cada dia pela Tua palavra. Que a Tua palavra seja o nosso alimento. Que estar na Tua casa seja a expectativa da semana, seja o desejo, Senhor. Que estar aqui para Te louvar, para estar em comunhão contigo e com os irmãos, seja o melhor momento da nossa semana, o melhor momento da nossa vida, Senhor. E que saímos daqui abençoados por Ti, alimentados por Ti, para que assim lá em casa, no trabalho, na escola, onde nós estivermos, esse alimento continue nos sustentando, continue nos fortalecendo e Jesus seja percebido por meio das nossas vidas, na nossa